Ou seja, você acha que tanto a Alemanha quanto a Itália são lugares onde houve imensos processos de estatização, é isso? Não houve processo de estatização, mas eles entendiam que era preciso ter uma iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. Então teve tanto o fascismo, o nazismo, eu falei isso inclusive quando eu vi no podcast aqui, que eu prefiro analisar esses regimes autoritários, o comunismo, o fascismo e o nazismo, pela ótica das suas similaridades. Então, quando você pega frases do Hitler, do próprio Goebbels, tem um texto do Goebbels que chama O que é socialismo? Porque o socialismo ele precede Marx, né? O socialismo utópico, que o Marx chamou assim, é antes dele. E o próprio nazismo nasce dessa ideia socialista, lógico que no contexto histórico da época ela é colocada à direita, eles próprios se falavam assim, mas quando você observa as suas similaridades em termos de ser antiliberal, de ser a favor do Estado, o Estado sempre resolver as crises pelo Estado e dentro do Estado, de você ter uma sociedade tecnocrática, até tem um texto do George Orwell, que escreveu aquele livro 1984, falando sobre o que aconteceria com a sociedade como a sociedade vê hoje, que é uma sociedade tecnocrática, burocrática, em que existem pessoas Galbraith, que se colocam acima do resto e falam assim, a sociedade tem que funcionar dessa forma. Então a minha pergunta para você é, então essa burguesia que você disse que seria uma burguesia industrial, uma burguesia preocupada com esse objetivo nacional, ela seria uma burguesia com esse objetivo de ter uma sociedade tecnocrática, então eu formo lá, pego advogados, engenheiros, e eu formo uma sociedade em que essas pessoas têm esse poder em relação às outras pessoas, e elas determinam quais são as variações e quais são as etapas para onde vai chegar essa sociedade. Primeiro que existe essa coisa de falar que o Hitler era um antiliberal primeiro que o pessoal os liberais e a relação entre liberalismo e fascismo. Eu acho que os liberais se assustam. E quando os liberais se assustam, eles viram fascistas. Por quê? Porque quando você tem o seu direito de propriedade sendo colocado em questão, quem você vai recorrer? Vai recorrer ao nazismo, ao fascismo. Isso é muito claro, isso está claro na história. Mas se eles violaram a propriedade... Deixa eu terminar. Não, eles falam de que tem uma... Não violou a propriedade. Vou terminar de falar, Renata. Por favor. Tá bom, eu vou ler daqui a pouco uma frase. Por favor. Então, os liberais se assustam. E quando se assustam, viram fascistas. Porque o fascismo é o quê? A garantia da proteção da propriedade privada desses caras. Na Alemanha, se você for estudar o processo de privatizações na Europa, tá? Isso aí tem vários papers sobre isso também do meu curso na UERJ. Privatizações na Europa entre 1900 e 1980, aonde ocorre justamente o maior processo de transferência do setor público para o setor privado da economia de empresas. Sabe aonde? Na Alemanha nazista. Corporativismo. Não. Transferência de patrimônio público para o setor privatização. Sim, economia fascista é justamente privatização. Tá? E todo o campo liberal da política alemã apoiou o nazismo. Todo o campo liberal. Então, não teve... Eu vou te ler uma frase aqui, você me fala se você acha que faz sentido. Isso está num livro do Mussolini que chama Ensaios do Fascismo. Não, A Doutrina do Fascismo. A concepção fascista de vida aceita o indivíduo apenas se os seus interesses coincidirem com os do Estado. O fascismo reafirma os direitos do Estado. E se o liberalismo clássico fala em individualismo, os fascistas falam em governo. Então, você falar que o liberalismo tem uma ligação intrínseca, se assustam, ou alguma né? forma... Os liberais se assustam. Ou se assustam e aí viram fascistas, como que o próprio Mussolini, ele não era o único expoente do fascismo, né? Tinha o Gentili, tinha outros também, ele fala que o fascismo, que foi a doutrina que ele criou, e ele era um socialista e depois trocou, né, por causa da questão do apoio para a Primeira Guerra Mundial, e saiu e criou seu próprio partido. Ele fala que é antiliberal. Por que ele fala isso? E tem uma outra frase aqui. O gigante que governa é o Estado. Quem pode resolver as dramáticas as dramáticas contradições do capital é o Estado. O que é chamado de crise não pode ser resolvido exceto pelo Estado e dentro do Estado. Então, por isso que eu falo Entendi. que o fascismo, o nazismo
Até tem uma biografia do Lenin que ele fala que o Lenin, inicialmente, como ele era um cara mais pragmático, que ele queria fazer esse mesmo projeto econômico, que era um projeto mais parecido com esse projeto fascista, que não era o socialismo... Eu tenho essa biografia, eu posso te dar como você fala? Te falar qual é a biografia, para você ver e fazer as suas pesquisas e me falar o que você acha. Mas ele disse que ele primeiro queria fazer iniciar com essa economia fascista, não falando de economia fascista, ele não falou esse nome, mas era essa economia corporativista e não diretamente comunista, marxista, em todos os seus moldes. E depois os colegas dele de partido, os bolcheviques, falaram que não, que isso ia ser uma forma de falar que o capitalismo de alguma forma funcionaria. E aí ele acabou indo pro hardcore, né? Não, o hardcore foi o Stalin, mas vamos não, o hardcore foi Stalin, sem dúvida, mas ele... Só uma coisinha só. Ele implementou tudo primeiro, que foi... Primeiro o seguinte, primeiro que o socialismo é a sociedade à frente do Estado e o fascismo é o Estado à frente da sociedade, são duas coisas diferentes. Tá? Se você for pegar, por exemplo, o currículo escolar da União Soviética nos anos 30, por exemplo, você vai ver toda a filosofia clássica alemã sendo ensinada no currículo escolar soviético. Enquanto que toda a filosofia clássica alemã foi expulsa do currículo escolar nazista em prol do quê? Em prol de Heidegger e outros filósofos que são o quê? Que é o famoso irracionalismo clássico alemão. Ou seja, não dá pra, também as pessoas querem buscar a comparação de nazismo com comunismo, né? Esse conceito de totalitarismo, vamos tratar de forma como um conceito e com as suas categorias que a sustentam, né? É um conceito com categorias que sustentam, que são altamente frágeis. As categorias que sustentam o conceito de totalitarismo. Então, quando não se quer se discutir a historicidade de uma formação social de um país, ou seja, você entrar na história de um país de 2000 anos, então vamos pegar aqui ditadura e democracia. Eu não tenho nada contra usar esse conceito, acho que é uma opção teórico-metodológica, mas é muito superficial. Você pega por caso da China, por exemplo, tá? Vamos ver o caso da China. Na China, por exemplo, existem comunidades agrárias que tomam autodecisões a respeito de produção, etc, há 2000 anos. E hoje, por exemplo, na China, as comunidades agrárias, as comunidades de vilarejos, por exemplo, vila e bairro, tomam decisão, é a autogestão da produção. Democraticamente, eles tomam as decisões de produção, do que vai comprar, o que vai vender, e isso nível micro na China. Né? Ou seja, então, cada sociedade, eu acho, Renata, que eu sou contra é colocar uma democracia, é isso aqui, ó. Né? E ditadura é isso aqui. Não, mas aí eu estava te perguntando sobre a concordância de uma frase. Posso ler uma outra para ver não, se eu não concordo. Não, vou te ler uma outra. Não, só uma coisa só. Eu concordo que são frases que vão, vamos dizer assim, ao encontro do fascismo. Até porque, e vai ao encontro da noção que eu tenho do liberalismo como uma fantasia. Porque é o que eu falo para você. Todo liberal, quando se assusta, vira um fascista. Então, mas aí você não respondeu a minha pergunta, mas tudo bem. Então repete a pergunta. A pergunta era por que o Mussolini colocava o fascismo, que ele inventou, ele que criou, e ele foi um socialista, então ele tinha essa base socialista em relação ao Estado, ser o grande provedor, obviamente que tinha suas diferenças. Por que ele fala que enquanto os liberais falam de indivíduo, e que o liberalismo clássico fala de indivíduo, o fascismo fala de Estado? Então, o liberal, ele não pode se assustar e virar fascista. Qual que é a diferença disso para os Estados Unidos hoje? Qual que é o... Não, qual que é a diferença disso? Crise de 2008, quem salvou os bancos? Tá, de novo. Não, crise de 2008. Isso, quem salvou os bancos? Mas isso é errado. Não, os liberais não concordam com isso. Não, mas tudo bem, mas os Estados Unidos não é o país mais liberal do mundo, mais bonito do mundo, não é o mais liberal do mundo, hoje em dia. Não mais. Não é mais? Era até quando? Não. Quando Só para te responder essa pergunta, lembra daquela linha que eu falei de liberdade econômica? O Estado americano sempre salvou os bancos dos Estados Unidos. Sempre, errado. Sempre salvava os bancos. Errado, isso não é... Os liberais não são a favor disso. Não, tudo bem, mas qual que é a saída que os liberais dão, por exemplo? E aonde foi aplicada a saída? Primeiro, para começar, a crise bancária nos Estados Unidos ela é gerada por massiva intervenção estatal. A própria crise de 1929... Você tá falando sério? Sim. A expansão monetária que houve na crise de 1929, depois na crise de 2008, eles baixaram os standards. Foi uma demanda do governo que pediu para baixar os standards dos bancos em relação ao crédito que deveria ser dado.
As empresas de rating, a Fitch, a Moody's, a S&P, todas têm licença dada pelo Estado. Então, o Estado... Na verdade, essas políticas vêm lá dos anos 90 ainda do Bill Clinton, dizendo que o Estado era inerentemente racista e que era preciso baixar os estándares de crédito, né, de score de crédito, para poder dar principalmente para, como se fala, financiamento imobiliário. E nessa de você baixar os estándares, independentemente de olhar o score de crédito da pessoa... E tem um livro do Thomas Sowell que chama The Housing Boom and Bust, que ele conta toda essa história de intervenção do Estado e que aí uma intervenção acaba gerando a necessidade de uma nova intervenção e vira uma bola de neve. Então, a crise bancária dos Estados Unidos, ela é um resultado, é produto de anos e anos e anos de intervenção que acaba gerando várias artificialidades e que acaba dando um problema grave. Então, os liberais, como eu, não são a favor do Estado pegar dinheiro do pagador de impostos americano, que é a maioria das pessoas que tem uma renda média ali mais baixa, em comparação com as pessoas que estão nos bancos, né, principalmente, e pegar o dinheiro dessas pessoas e financiar e pagar aquilo que eles fizeram de errado. Isso, na verdade, é péssimo, porque manda uma mensagem para esses setores da economia, sejam quais forem. Aqui no Brasil a gente fez muito isso com o setor automotivo. Então, assim, não tem problema se você fez errado, se você deu crédito para quem não devia, se você empacotou um número X de coisas e vendeu depois para bancos e vendeu para fundos, que eu vou estar aqui para te salvar. Isso é completamente errado. O fato dos Estados Unidos ter feito isso não significa que liberais apoiam. E, por causa dessas grandes intervenções estatais nos Estados Unidos, eles foram perdendo pouco a pouco. Óbvio que eles ainda são muito prósperos. Eu costumo dizer que país rico ainda tem muito tempo para se dar o luxo de fazer besteira, mas eles têm muito menos liberdade econômica do que eles tinham anteriormente. Renata, primeiro que a grande onda existiram desde a década de 80 várias ondas de desregulamentação bancária nos Estados Unidos. E a maior delas foi com o Bill Clinton. Desregulamentação do sistema financeiro. A maior onda de desregulamentação. Primeiro existe uma onda de regulação com o New Deal em 30, e existe uma grande onda de desregulamentação desde 80 e que se aprofunda com o Bill Clinton. Então, o que você está falando, você pode estar certo, posso estar errado, tá? Contradiz, por exemplo, a todas as medidas de desregulamentação financeira que foram empregadas... Mas uma coisa não impede a outra. A desregulamentação financeira não significa que o Estado não esteja intervindo em outras coisas. Por exemplo, a própria expansão monetária é uma forma de intervenção, uma forma de você artificializar o mercado e causar problemas no futuro. Outra coisa, ele desregulamentou as instituições financeiras. Então, ficou mais fácil de você criar instituições novas e de você ter mais concorrência. Mas, ao mesmo tempo que ele estava fazendo essa desregulamentação financeira do Bill Clinton, estava tendo esse approach dos Estados Unidos, de Washington, de falar: vocês precisam reduzir o score que vocês cobram de crédito. E, além de tudo, a própria a fiscalização, de forma geral, do subprime, o subprime era todo um crédito podre que era dado, o cara podia fazer mortgage 2 ou 3 vezes, aí ele não pagava, só que criou uma bolha. Então, essa bolha também foi incentivada pela grande injeção de dinheiro que tinha dos Estados Unidos, do governo americano, na economia. Então, as pessoas com muita liquidez compravam imóveis e aí eles tinham crédito, conseguiam financiar e faziam outras hipotecas. Sim. E isso foi gerando uma bola de neve. Então, grandes intervenções americanas, não necessariamente a desregulamentação. Então, uma coisa não impede a outra. Grandes intervenções americanas fizeram com que houvesse a crise em 2008. Aí, quando deu merda, o Banco Central americano foi lá. O Bush e o Mussolini se encontram, é isso? E comprou. Por que o Bush e o Mussolini se encontram? Porque o Mussolini falou que não é só a crise não é resolvida pelo Estado? Sim, mas é mais ou menos isso. E são dois fascistas, no caso, no fundo, né? Eu não falei que o Bush é fascista. Mas eu acho. Até porque, quando você pega uma frase solta e fala que aquilo que a pessoa disse quer dizer aquela coisa, você pega essa frase que eu li do Mussolini de falar que todas as crises são resolvidas dentro do Estado para o Estado. O Lula falou isso. Ele falou: ainda bem que foi criado o coronavírus, o monstro do coronavírus, porque agora as pessoas vão ver que a única forma de resolver as crises são feitas pelo Estado. Você está descontextualizando, né? É isso que eu estou dizendo. Você está pegando a parte pelo todo. Mas né? Esse é o exemplo que eu estou dando. Se você pega uma frase solta ou Você tem várias interpretações, concordo. Uma frase solta ou uma ação solta, como você falou do Bush, de ter feito
a resolução por meio do Estado, não significa necessariamente que ele seja fascista. Não, mas é fascista importante... por outros motivos, não por esse, não, pô. Não, mas ok, mas é isso que eu tô dizendo. Não dá para você descontextualizar. Então, na minha percepção, as grandes crises que acontecem nos Estados Unidos, e continua sendo assim até hoje, e o Biden está fazendo isso de uma forma brilhante para o mal, é de intervir demais na economia, é de passar um monte de canetada, um monte de decreto e criar mais artificialismos na economia.